Graça e paz a todos. Bem, meus amados, o título da ministração de hoje é Creia no que você plantou, o que você tem plantado. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço pela tua graça, pela tua misericórdia, eu te agradeço pelo teu Santo Espírito, eu te agradeço pela tua maravilhosa palavra em nossos corações. Obrigado, Espírito Santo, você que nos inspira, você que nos ajuda, você que é o nosso ajudador. Muito obrigado, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, meus amados, o que é que você tem plantado? Você crê na semente que você plantou? A palavra do Senhor Deus diz lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, ele diz: Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. No versículo 8 ele diz: Porque o que semeia na sua carne, da sua carne colherá, ou ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Ele diz também no versículo 9: E não vos cansei de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, ou seja, aos irmãos, aos que estão crendo a palavra. Está lá em Gálatas, no capítulo 6, do versículo 7 até o versículo 10. E se você orou algo específico, seja o que for que você orou, você ore com fé, sabendo que você já recebeu. Diz lá, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Então você não deve cessar de orar, então você está sempre orando. Lá em Mateus, no capítulo 13, ele fala, tendo Jesus, a partir do versículo 1, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se ali muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte caiu ao pé do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Bem, ele fala da palavra do semeador. A semente é a palavra de Deus. O que é que você tem plantado? Eu vou dar um exemplo de uma semente. Esta semente. Se eu pegar essa semente agora, e for em um terreno, e plantar essa semente, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que ela vai tender a nascer. Agora, para isso, para que ela nasça, é preciso que o terreno seja um terreno fecundo, produtivo, seja um bom terreno. Se eu plantar em um terreno seco, talvez ela cresça, porque ela vai um dia precisar de água. Aquele terreno precisa ser aguado.
se não aguar, vai ficar difícil, porque ela precisa da água. O Senhor Jesus, ele disse que as minhas palavras são água e vida, ou espírito e vida. Ele disse também, aquele que vem a mim, nele brotará fontes de águas vivas. Aqui é uma semente natural. Ela precisa de um bom terreno, ela precisa de água, ela precisa de sol, do solo fértil. A palavra de Deus precisa de um coração fértil. O terreno da palavra do semeador é o coração. Existem corações espinhosos, que a semente nasce, logo depois os prazeres do mundo sufocam. Tem corações que o terreno, com falta, ou ser pedregoso, nasce, mas em meio das pedras, ela sufoca também e acaba morrendo porque não tem um solo profundo, tem pouca terra. Na maioria daquele coração só está pedras. Ele fala também em um terreno fértil, que multiplica a 30, a 100 por 1. Isso é o nível de fé que vai crescendo. A nossa fé, ela cresce quando o nosso coração está alinhado com a palavra de Deus e quando estamos crendo verdadeiramente. Ele fala também logo no começo de uma parte que caiu à beira do caminho. Aquela parte que cai à beira do caminho são as pessoas que escutam a palavra, mas não guardam. Temos que guardar a palavra de Deus. Temos que guardar, temos que meditar naquilo que nós estamos recebendo. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, a partir do versículo 1, ele diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e tempo para morrer, tempo para plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Paramos por aqui. Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 2. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, e acontece sempre comigo. Eu procurei um determinado produto, fui em vários lugares, não encontrei aquele produto, ou seja, uma peça, era peça de um carro. E não achei. Fui em vários lugares e eu fiquei desanimado, fiquei entristecido, digo, meu Deus, as coisas, eu não encontrei isso aí, está dando errado as coisas. Mas eu orei, Senhor, eu creio em Ti, Senhor, eu creio na Tua palavra, eu creio que o Senhor tudo pode. Senhor, ilumina-me. Eu não desisto, Senhor. Eu preciso disso, porque isso vai me fazer feliz. Isso vai alegrar o meu coração. E fiquei sossegado, eu disse, Senhor, eu creio na Tua provisão. E de repente, o que é que acontece? Eu fui dar uma volta e Deus me enviou no lugar certo. Quando eu cheguei naquele determinado lugar, eu perguntei. A pessoa olhou e disse, tem aqui. Eu procurei em vários lugares e estava tão simples. E deu tudo certo. Agora, um dia antes, eu orei, pedindo que o Senhor me iluminasse, me enviasse no caminho certo. E foi certeiro, meus amados. Fui no lugar certo. Quando cheguei, não teve dificuldade nenhuma. Só que antes, eu fui em vários lugares, procurei em um canto, procurei em outro, e as pessoas dizem, vai lá em fulano, vai lá em ciclano, vai lá em beltrano. O que é que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz lá, em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, ele diz, importa sim que aqueles que se aproximem de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele nos dá galardão, Ele nos abençoa sempre. Ele está sempre lá, nos ajudando. Então, o que é que nós devemos fazer? Quando você orar por algo, você já dê ações de graça, sabendo que já recebeu. E se está demorando aquilo que você orou, não desista. Lembre ao Senhor, Senhor Deus, eu orei por isso, Senhor. Senhor, se for algo que você precisa ir buscar, ou comprar, ou realizar, você diz, Senhor, me dá estratégia, Senhor. Ilumina-me para que eu vá no lugar certo. E você vai pedindo ao Senhor direção daquilo que você vai fazer. Porque existem coisas que a gente ora e quer que caia do céu. Não cai do céu, não. Ah, Senhor, eu quero um trabalho, Senhor, eu quero um emprego. Aí fica lá, deitado no sofá,
assistindo filme, ou seja lá o que está fazendo, deve ficar lá esperando. Ah, eu mandei meu currículo e nada. Esquece de orar e pedir direção. Senhor, me direciona ao lugar certo. Esquece de dar uma voltinha. Aí, às vezes, as pessoas querem que Deus faça tudo por elas. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Você sabe o que significa ajudador? É alguém que está do nosso lado nos ajudando. Não é alguém que é empregado nosso, não, para você estar lá deitado e dizer, Deus, eu quero isso. Esperando o Senhor chegar e trazer na mão. Tá, meu filho, seu carrinho de brinquedo, Tami, na mãozinha. Olha aqui. Não é desta forma. Nós precisamos fazer a nossa parte. A palavra do semeador, ela se encaixa em muitas orações que temos feito. Muitas das vezes a gente não tem perseverança. Ora e desiste. Se você orou por algo, certamente se você orou crendo que Deus ele faz, que Deus é o Deus que realiza tudo em todos, que Deus é galardoador, que ele é o Deus do impossível, vai acontecer. Digamos, esta semente, aqui é uma semente. Esta semente, ela vai, se eu colocar ela em uma terra fértil, ela não vai nascer do dia para a noite, ela vai demorar um tempo. Existe um tempo. E muitas das vezes a gente quer que as coisas sejam apressadas. Quando Deus fez todas as coisas, existia um tempo também. Fala que disse Deus, haja luz, lá em Gênesis, do capítulo 1. As coisas foram se construindo, se moldando. E a palavra de Deus diz, Deus fez tudo, todas as coisas em 7 dias. Então, houve um tempo. Em Eclesiastes, no capítulo 3, também fala de tempo. Há tempo. Então, muitas das vezes a gente não está esperando, a gente quer que as coisas aconteçam logo. Coisas na minha vida e na sua vida, meus amados, nas vossas vidas, têm acontecido, ou que estão acontecendo hoje, foi orado há muito tempo atrás. Tem coisas que você talvez tenha orado há 10 anos atrás e está vendo a realização hoje. Eu recebi de Deus muitas das coisas, por profecias, por palavras, por imposição de mãos, que ainda vão acontecer, e coisas que já aconteceram, e coisas que demorou um certo tempo para acontecer. Quando você planta a semente é a palavra. Você tem o poder de falar, porque Deus disse, haja luz e houve luz. E o Senhor Jesus, ele disse que nós também deveríamos fazer com fé. Ele disse, ora ao Pai, em o meu nome, em fé. Aí muitas das vezes a gente está dizendo, em nome do Senhor Jesus, isso vai acontecer. Acontece. Se você crê. Todas as coisas que eu orei, de acordo com a palavra, aconteceram. Mas tem coisas que a gente ora que não está de acordo com a nossa palavra, está de acordo com o nosso eu, ou com o nosso ego, ou com a nossa vontade. Tem que ser de acordo com a vontade de Deus. E qual a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida abundante. Deus quer que você tenha um bom emprego. Deus quer que você tenha uma boa casa. Deus quer que você viva sossegadamente. Deus quer que você tenha harmonia. Deus quer que você tenha paz. Deus quer que você seja próspero em todas as coisas. Porque em Efésios, do capítulo 1, do versículo 3, ele diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas mansões celestiais.
em Cristo. Então, se você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque existem duas vertentes, ou seja, existem dois lados. Primeiro, eu tenho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E o sujeito é fanático por jogo. Meu time, ainda é fanático por bebida, por festas, por dinheiro, por outras coisas. Então, Deus não é autossuficiente na vida dele. Aí vamos para a outra parte, a parte verdadeira e principal. Jesus Cristo, ele tem que ser o nosso único e insuficiente Salvador. Eu tenho Jesus como único e suficiente Salvador. Da boca para fora. Porque existem pessoas que dizem, eu tenho Jesus, eu sou crente, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas estão esperando no homem, estão esperando nas pessoas. Ninguém me vê, ninguém me ajuda. Ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. Você tem que ir buscar. Você tem que crer em Deus, porque Deus te dá força. Deus te dá inteligência. Deus te dá disposição. Deus te dá habilidades para você desenvolver aquilo que você foi chamado para fazer. Você não só tem habilidades eclesiásticas, ou seja, habilidades na palavra. Você também tem habilidades no secular, ou seja, no dia a dia. Porque você é um ser trino. Você é um espírito, você tem uma alma e habita em um corpo. É preciso você saber distinguir as três pessoas, os teus três eus. É preciso você saber distinguir o espírito, a alma e o corpo. Muitas das vezes a gente está alimentando só o espírito e a nossa alma está morrendo. Muitas das vezes estamos alimentando só a nossa alma e o nosso espírito está lá morrendo. E muitas das vezes estamos alimentando a nossa carne, mas está morrendo o nosso espírito e a nossa alma. Um exemplo, você alimenta a sua alma, enche o bucho, não pode comer determinada comida, e começa a comer, e de repente está lá, morrendo. Quantos não têm morrido de doenças que poderiam ser evitadas? Doenças cardíacas, ou seja, doenças do coração, pressão. Por quê? Por causa da má alimentação, ou seja, alimentando o corpo, esquecendo da alma. Nós temos que ser equilibrados em tudo. Não podemos ser espiritual demais, nem carnal demais. É preciso que haja um controle. Se o espírito ele dominar as duas pessoas, bem, mas os três têm que estar alinhados. Você sabe o que é certo, faça o que é certo. Aí eu pergunto, o que é que você tem plantado? Porque aquele mesmo capítulo, ou aquele mesmo versículo, a mesma palavra que te salva é a mesma palavra que te condena. Ele diz, e eu vou repetir novamente, Gálatas, no capítulo 6, versículo 7. Não erreis, ou não se enganeis. Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa zombar. Tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá ou ceifará. Então, se você planta fé, perseverança, você vai colher o resultado da sua fé. Se você orou por algo, pode ter certeza, se você perseverar, se você crer, você vai receber. É muito mais fácil você receber as consequências das coisas erradas. Você faz só uma coisa errada e passa o tempo. E depois aquilo vem dobrado. E você muitas das vezes ora por algo e não vem, e demora. Por quê? Porque as coisas negativas são mais fáceis de acontecer. Sabe por quê? Porque no mundo jaz o maligno. O diabo está só ali, ó. Ele esperando uma oportunidade para te matar, para te destruir, para te roubar. E muitas das vezes ele não tem nem legalidade e ele entra.
Se você não conhecer a palavra, se você não tiver ligado, ele vai te derrubar. Porque ele ruge como um leão e não é um leão. Porque se fosse, a palavra de Deus não diria lá em 1 Pedro ou 2 Pedro. Eu não estou lembrado do capítulo nem o versículo, mas ele diz que o ladrão, ele ruge como um leão, ele sonda, ele se anda. Ele não tem o poder para te pegar e te devorar vivo. Mas ele vai te criar medo. Você escuta um rugido, você está em um lugar, numa floresta, um exemplo. E de repente você escuta um rugido, e você diz, eita, é um leão. E se você tiver problema cardíaco, você vai morrer de medo. O diabo, ele usa uma das ferramentas chamada medo. E tem destruído muita gente. Tem matado muita gente. Tem impedido muita gente de avançar. O medo, a timidez. Ele usa todas as ferramentas que ele puder para nos matar, nos roubar e nos destruir. E uma das ferramentas principais é a falta de fé. Jesus Cristo, ele disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e até maiores. Ele disse, tende fé em mim, tende fé no Pai. Ele nos deu poder e autoridade. E onde é que está esse poder e autoridade? Na palavra dele. Agora, para que a gente possa exercer esse poder e essa autoridade, é preciso que a gente creia. O que é que você está plantando? Qual a semente que você está plantando? Você está plantando uma semente natural? Ou uma semente espiritual? Ou uma semente carnal? O que é plantar uma semente natural? É você pegar uma semente natural, plantar. Eu vou plantar um pé de goiaba. Se você plantar um pé de goiaba, pode ter certeza que não vai dar um pé de manga, vai ser um pé de goiaba. Então, aquilo que você planta, você vai colher. Não tem como você colher outra coisa. Se você está plantando incredulidade, falta de fé, você vai colher falta de fé. Mas ele diz na palavra dele lá, em Hebreus 11:1, fé é o firme fundamento. Você pode estar com a vida toda bagunçada. Se você parar agora, nesse momento, e você respirar profundamente, você parar e você meditar e dizer, Senhor, eu estou desse jeito, Senhor. Senhor, eu creio numa solução. E essa solução vem de ti, Senhor. Senhor, eu reconheço isso na minha vida. E começa a declarar o Senhor, a Deus, com fé. E você diz, Senhor Jesus, reconheço que sou um pecador, que sou uma pessoa cheia de falhas. Eu careço da tua graça, da tua misericórdia. Senhor, eu confio em ti, Senhor. Eu estou entregando, Senhor, a direção da minha vida, Senhor. Os meus projetos, os meus planos nas tuas mãos, Senhor. Se você orou com fé, não tem como não acontecer, não. Mas se você fizer assim, estou com essa semente. E eu pego essa semente e jogo no terreno. Vou jogar para ver se nasce. Pode nascer e pode não nascer. Eu jogo a semente em um terreno próspero, um terreno fecundo. Em um terreno bem adubado. Eu jogo. Possa ser que aconteça o quê? Eu joguei aquela semente, aí vem uma ave do céu, não sei, qualquer tipo de ave. Ela chega e comeu a semente. Eu joguei a semente no terreno fértil. Ai, eu orei! E não aconteceu. Por quê? Porque não houve diligência na oração. Não houve ações de graça. Não houve uma fé verdadeira. Foi aquilo que foi falado da boca para fora. Ou assentamento mental. Se eu pegar essa semente e colocar em um terreno fértil, ou lá naquele terreno, cavo um buraquinho, aí enterro aquela semente. Um terreno fértil, um terreno em água molhada, tudo proporcional a crescer, a nascer e crescer a semente. Pode ter certeza que vai acontecer.
A semente ela vai nascer e vai começar a crescer. Agora tem uma coisa. Eu tenho que cuidar daquilo que eu plantei. Não é de todo jeito. Então, possa ser que aconteça de você jogar a semente e ela nascer. E possa ser que você coloque a semente bem cave e deixe ela lá e ela vai crescer também. Mas existem as coisas que estão por fora. Ou seja, no mundo. Tem o vento forte, tem o sol castigante, tem os animais, tem as aves, tem as lagartas, ou seja, as pestes que podem vir contra aquela planta. Do mesmo jeito, é aquilo que eu e você oramos. A gente ora a Deus e vem as situações adversas e a gente diz, não vai dar certo não. E tem pessoas que já oram dizendo, talvez dê certo. Quando você tem convicção daquilo que você está orando, não tem como não dar certo, não. Você tem que regar, dando ações de graça. Aí você orou e disse, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela aquela venda. Eu vendi determinado produto, ou eu vendi algo. Eu sou um vendedor, vendi algo, ou um representante. E eu começo a dar ações de graça. Porque a você tem que haver um terreno fértil também. Se é uma pessoa que não está nem aí, não vai acontecer, não. Isso está no nosso coração. A verdadeira fé é aquela fé que acredita na ação de Deus. Acredita que Deus é um Deus de milagre, que Deus é um Deus do impossível. E você desenvolve a sua fé com alguém praticando exercício. Digamos que você está correndo hoje com 5 quilômetros, amanhã corre, vai desenvolver o que é que vai fazer, vai mudar o corpo dele para aguentar determinadas situações ou determinado tempo, quilometragem, e ele vai aumentando 5, 6, 7, 8 e vai subindo. Porque ele vai o corpo dele vai se fortalecendo, ele vai do mesmo jeito que a fé, você meditando, regando. Senhor, muito obrigado pela minha casa, Senhor. Obrigado, Pai. Você está dando a graça. Senhor, obrigado, porque tu és o pastor, nada me faltará. Muito obrigado pela minha casa que está chegando. Você está regando, você não está repetindo a oração. Você orou, eu quero uma casa, Senhor, porque eu pago aluguel. Eu quero uma casa, eu quero uma casa. E você, obrigado, Pai, pela minha casa, obrigado. Aí amanhã você acorda, aí está toda a situação. Não tem jeito, não tem dinheiro, e você olha situações de Satanás. Procurar perturbar outro que comigo não. Aí você fica, obrigado, Senhor, pelo que está vindo, Senhor. Obrigado por chegando, Senhor, para que eu possa comprar minha casa. Obrigado, Senhor, por pessoas guiadas, auxiliando. E você começa a regar. Não tem dificuldade nenhuma em orar. Mas as pessoas querem orar e cair do céu. A orar não aconteceu nada, você tem que regar, rapaz. Você tem que dizer, Senhor, muito obrigado. Jesus Cristo, ele fazia os milagres. E ele ia orar, ele ia se reabastecer do Espírito. E convicção. E ele nos ensinou a ter convicção em Deus. A confiar em Deus. Confiar em Deus. É confiar em alguém que você não está vendo. A gente não confia em uma pessoa, você está aqui e de repente tem alguém lá no Japão, um amigo seu, e você está precisando de um dinheiro. Eu estou dando um exemplo. Você liga para aquele amigo ou consegue no WhatsApp, do Facebook, talvez da mídia, né? Você consegue se comunicar com aquela pessoa e diz, eu estou precisando de algo. Daqui no final da semana eu te dou. Você está esperando pela pessoa. Resultado. Aquela pessoa pode mandar e pode não mandar.
Então, eu esteja apresentando uma satisfação. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele é doador. Não tem como não. Ele não é filho, ou ele não é homem, nem filho, não para se arrepender. Não tem arrependimento nele. Se ele disser que Deus, o que vai te dar, ele te dá. Na verdade, ele já te deu. Em Efésios, no capítulo 1, 3, diz: bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado pela só de bênção. É coisa de mãe, rapaz. O que aqui está faltando a gente plantar. E a gente agora plantar em fé e colher em fé. Como? Meditando. Obrigado pelas ações de graça do Senhor. E existe um tempo. Porque até uma planta que você plantar, tempo aqui é uma semente. Tem que dar uma grande árvore, dependendo do terreno, do cuidado. E ela vai dar uma grande. Vai haver. Existe coisa que a gente planta e às vezes a gente não colhe. Coisas plantadas em fé. Porque aquilo que o homem fizer de errado, ele vai colher ele mesmo. Existem coisas que você vai semear em fé. E é outra pessoa que vai colher. Assim como uma planta natural, existem plantas que demoram muito tempo para nascer. Você coloca uma semente natural, coloca naquele lugar, e aquela semente vai. E para você, o fruto daqui dali vai demorar. Talvez você não esteja nem aqui na terra, já morto, aguardando o arrebatamento, mas alguém vai colher por você, os seus familiares. Tem uma palavra, eu vou ensinar isso, de um senhor já de 75 anos, estou dando uma idade aproximada. E ele estava lá com uma criança de 75 anos. Ele estava ali com um pé de jaca. E um pé de jaca, aí ele olhou e disse: que planta é essa? Pé de jaca. Aí ele disse: talvez quando começar a jaca eu já esteja morto. Aí o menino disse: feijão de jaca, quem? Aí ele olhou lá os pés de jaca. Ele comeu o fruto daquele pé de jaca. Não foi tanto. Você entendeu? Às vezes você planta alguém da sua família colher, para a sua descendência. Nos Salmos fala o seguinte: Davi disse: nunca vi um justo passar necessidade, nem sua descendência medicar o pão. Então a palavra de Deus é para nós, para a nossa família. Porque ele diz na palavra dele: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Coisas que o Pai plantou, eu estou colhendo. As coisas boas, os bons ensinamentos, eu estou colhendo. Aquilo que você ensina de bem, como também as pessoas não colhem os frutos negativos, as coisas erradas. O que é que você tem? O que é que você tem crido? Se você for por algo, meus amados, eu digo a você, sem medo de errar, você vai colher. Então, se está demorando, tenha calma e comece a dar ações de graça. Senhor, muito obrigado, Pai. Talvez esteja demorando porque você não está dando ações de graça. Talvez aquilo que você plantou está precisando de água. E o que é água? É ações de graça. Digamos, você planta e você vai estar lá todo dia aguando. Então, ague em ações de graça. Lembre daquilo que você orou. Respire agora, pare um pouco e pense em algo que você orou que está demorando. E você entregou a Deus. Entreguei a Deus. Também não é de todo jeito, não. Você para e você medita e diz: Senhor, lembra aquilo que eu fiz, Senhor. Doações de graça. Muito obrigado, porque está vindo, Senhor. Está chegando às minhas mãos. Obrigado, Pai. Tu és maravilhoso. Ações de graça, meus amados. Graça e paz a todos. Magnificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia.